E aí, galera, tudo bom com vocês? Essa aula que a gente está gravando aqui é uma regravação, certo? Porque segunda-feira, quando a gente deu a aula ao vivo, a gente teve alguns problemas técnicos e não conseguiu fazer a gravação nem pelo YouTube, nem pelo Google Meet. Então, a gente está fazendo essa regravação para que as pessoas que não conseguiram ver a aula ao vivo tenham conteúdo ainda assim, certo? De antemão, a gente já pede desculpa pelo atraso, mas infelizmente é algo que vai além da nossa alçada, a gente também não tem controle sobre isso, certo? Só um aviso, a gente ia gravar, quem vai dar essa aula, quem deu essa aula foi eu e Gleiciane. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel. Eu sou um dos professores e professoras da equipe de Sociologia e sou também um dos coordenadores, tá bom? Gleiciane, ela teve alguns problemas pessoais e infelizmente não pôde gravar essa aula comigo, mas ela deu aula ao vivo e tudo mais, mas infelizmente hoje, no dia que a gente ia fazer a regravação, ela teve alguns problemas pessoais e não pôde fazer a gravação, tá certo? Enfim, espero que vocês aproveitem demais a aula. Essa aula, na realidade, ela estava programada para ser um aulão, certo? Que é o aulão de Sociologia da Sociedade Brasileira. Então, para que vocês não perdessem esse aulão, a gente dividiu esse aulão em duas partes e transformou eles em aula, certo? Então, na parte 1, a gente vai ver a formação social do Brasil, que é o tema da aula de hoje. Na segunda parte, vocês vão ver a formação política e econômica do Brasil. Então, a gente dividiu essas duas partes para que, ainda assim, vocês tivessem conteúdo, porque essa é uma das aulas mais importantes do nosso conteúdo, do nosso cronograma, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês gostem bastante e fiquem ligados e ligados que próxima aula, daqui a 2 segunda-feiras, vai ter a segunda parte dessa aula, tá bom? Então, espero a presença de vocês e vai ser ao vivo também, tá certo? Então, bora lá, para a gente não perder tempo. Pronto, de início, antes de eu começar, eu vou explicar um pouquinho como vai ser a dinâmica. A gente separou a aula em alguns pontos, certo? A gente quis falar um pouco sobre quem é o povo brasileiro, ou seja, que tipos sociais, que tipos culturais vão formar a sociedade brasileira. Então, a gente sabe que isso daí é até de senso comum, que a própria sociedade brasileira, o povo brasileiro, é formado por três conjuntos de povos, certo? A gente tem a população branca, europeia, a gente tem a população indígena e a gente tem a população negra, tá bom? Então, são esses três eixos, essas três matrizes étnicas raciais que formam o Brasil. E é a partir daí que a gente vai desenvolvendo alguns traços a partir dos tópicos que a gente for trabalhar, tá bom? Então, a gente também vai tratar sobre a construção da identidade brasileira, de que forma foi que o povo brasileiro começou a pensar sobre si mesmo, que isso é uma coisa bastante importante, e ela tem um marco específico que a gente vai ver, e também a gente vai falar sobre alguns projetos. A gente tem um projeto de identidade nacional, mas ao mesmo tempo a gente tem um distanciamento com a realidade. Então, aquilo que a gente imagina que seja a identidade brasileira não necessariamente é na realidade. Então, é importante que vocês gravem isso, tá bom? Então, bora lá. Então, antes de tudo, a gente tem que começar pelo começo, né? Obviamente. Então, como foi que surgiu o Brasil? O Brasil, ele surge, tecnicamente, em 1500, certo? Porque inclusive a nomenclatura do Brasil, o nome do Brasil, ele vai surgir por volta de 1500, a terra de Brasília, terra de Santa Cruz, etc. Então, essa noção vai surgir por volta de 1500. No entanto, a nossa raiz cultural, a nossa raiz social não surge em 1500. É importante que vocês gravem isso. Então, ela vai surgir desde o momento que há o povoamento das Américas. A gente tem esse primeiro povoamento das Américas, tanto a arqueologia trabalha muito isso, a gente tem duas teorias principais, né? Tem a teoria do Estreito de Bering e a teoria das ilhas, acho que esse é o nome. Então, sobre o processo de povoamento das Américas. De forma geral, não há um consenso tão fixo, até porque você depende muito do achado de fósseis e etc. Mas há um consenso atualmente, principalmente porque um tempinho para trás foi descoberto um fóssil no Parque Nacional de Serra da Capivara, no Piauí, que ele data de 48 mil anos atrás. Esse fóssil ele demonstra que houve, durante esse tempo, habitantes aqui nas Américas, certo? Além disso, nesse parque,
a gente pode encontrar inúmeras pinturas rupestres que denotam e confirmam que houve habitantes, houve pessoas humanas aqui nesse período. Então, por volta de 48 mil anos atrás, a gente tem dados e tem fontes que confirmam isso, certo? Então, isso não quer dizer que não houveram pessoas antes, não se sabe, porque não se encontrou nenhum fóssil até então que confirme isso, mas o fóssil mais antigo que se tem é esse que está no Parque Nacional Serra da Capivara, que data de 48 mil anos atrás, tá bom? Então, uma das coisas que a gente precisa ficar atentos e atentas é que houve aqui nas Américas e ainda há uma grande diversidade de grupos humanos, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista cultural, certo? Acho que vocês já ouviram falar dos povos incas, dos povos maias. A gente tem aqui no Brasil os povos tupi-guarani, a gente tem os tupinambás, os kaiowás, a gente tem inúmeros tipos de grupos humanos que viveram e ainda vivem aqui no Brasil. Então é muito importante que vocês se prendam a isso, porque toda vez que a gente está falando sobre populações indígenas ou povos indígenas, a gente tem muita a ideia de que esses povos, eles têm uma homogeneidade cultural muito grande, e isso não é verdade. Sim, eles compartilham de certas características, mas isso não quer dizer que todo grupo ele tenha o mesmo ritual religioso, ele tenha o mesmo costume culinário, nada disso. Então a gente tem que se lembrar que existe uma heterogeneidade cultural muito grande, certo? Isso, inclusive, vai gerar consequências na formação regional do Brasil. Por exemplo, existem vários povos que habitavam no litoral, existiram várias etnias que habitaram no litoral do Brasil, mas também existem etnias que habitaram o interior do Brasil. Então, por exemplo, quando a gente fala da região Nordeste, é muito diferente dos grupos indígenas que a gente tem da região Sul, por exemplo. Então, a gente também precisa se prender a isso, porque a matriz cultural indígena que a gente tem no nosso país, ela não vem apenas de um povo, ela vem de uma diversidade de etnias que habitavam aqui no Brasil, ainda habitam. Infelizmente, a gente teve um processo de genocídio muito grande desde 1500 para cá, certo? E, inclusive, foi até o subtítulo que a gente colocou aqui. Que é o seguinte, desde 1500 vivemos em guerra. Isso daí é um trecho de uma música de um rapper indígena que se chama Kunumi MC. Se vocês quiserem dar uma olhada, a última música dele, inclusive, ele recita e canta o rap totalmente em Guarani, tá bom? Mas se tem uma legenda em português, vocês conseguem entender. Pronto. Além disso, quando a gente está pensando nas Américas, o marco principal, assim, e fez uma mudança social, cultural, política muito grande é o famoso descobrimento, certo? A famosa entrada e invasão da Europa para com os países, as comunidades que aqui habitavam na América. Então, a gente teve o primeiro marco em 1492, que é a chegada de Colombo, mas aqui no Brasil a gente fala esse marco surgiu em 1500 com a chegada de Cabral, certo? É importante que a gente lembre disso, porque ao decorrer da história, inclusive eu acho que a primeira aula de história, o pessoal comentou isso, que a história do Brasil ela não começa em 1500, ela começa muito, muito antes com os povos nativos que aqui habitavam, certo? Mas a gente tem a mania de falar que o Brasil surgiu em 1500, não. Realmente, o modelo que a gente conhece hoje surgiu em 1500, mas existiam culturas, existiam povos que até hoje a gente tem influências culturais que habitavam muito antes. Então, a história do Brasil ela começa muito antes do que 1500. 1500 é um marco muito importante porque a gente tem um processo de transformação muito grande, principalmente ocasionado pelo etnocídio, pelo genocídio dessas populações. A gente tem aqui no Brasil, por volta de 1500, 3 milhões de pessoas indígenas vivendo aqui no Brasil. E quando a gente vai comparar esses números para os dias de hoje, a gente vê que houve cerca de 70% de pessoas mortas. A gente tem por volta, hoje no Brasil, 900 mil pessoas indígenas, certo? E além disso, a gente tem esse processo de etnocídio, que inclusive foi ocasionado pela chegada dos jesuítas aqui no Brasil. Então, a gente houve uma imposição cultural, católica principalmente, e europeia, para com essas populações indígenas, que tiveram o único caminho era se submeter a esse tipo de transformação. Porque se não se submetesse, inclusive, era
participavam do que era chamada de guerra justa, né? Tipo, se aquele povo não aceitasse os valores civilizados, os valores morais da cultura superior que era europeia, elas inclusive podiam ser mortas, certo? No caso do genocídio, ou podiam ser escravizadas. É aí que a gente chama de guerras justas, é um acontecimento muito marcante, muito interessante para a gente pensar o começo do Brasil. Tá bom? Então, a primeira matriz cultural que a gente vai ter é as populações indígenas. A gente tem um arcabouço e umas consequências culturais muito marcantes na nossa cultura atualmente, é uma coisa que a gente vai discutir posteriormente, tá certo? Então, a segunda matriz, obviamente, é a matriz europeia, principalmente portuguesa. A gente também teve povos espanhóis aqui que influenciaram por volta de 1800, 1900. A gente teve a chegada de imigrantes italianos, alemães, espanhóis, portugueses, japoneses, que influenciaram também essa matriz, mas as três matrizes principais que formam nossa cultura são a indígena, a africana e a população europeia, tá certo? Então a gente teve esse contato em 1500 entre duas matrizes que foram a população indígena e a população branca europeia, tá certo? Esse terceiro elemento que vai chegar e vai ser introduzido de maneira forçada, né, como tudo no nosso país, porque a gente percebe desde 1500, por exemplo, o processo de violência, ele é muito grande, é muito marcado, e até hoje a gente tem isso, né? É só a gente entrar, por exemplo, no mapa da violência, que é lançado quase todo ano, e a gente vê o número de assassinatos, o número de roubos e etc., que vai marcar vivamente o nosso país. Então, o terceiro elemento que vai ser introduzido é o elemento africano, certo? Então, a gente tem a chegada de primeiros africanos e africanas por volta de 1539, 1540, por ali, certo? Então, por volta de 1530, 1540, a gente vai ter a chegada dos primeiros africanos e africanas que foram escravizados e escravizadas, certo? Que foram forçados e forçadas a sair da sua terra e trabalhar de maneira forçada aqui no extrativismo do pau-brasil, e principalmente no começo, quando o elemento negro é introduzido no Brasil, era para trabalhar no plantio, na colheita da cana-de-açúcar, na cultura da cana, certo? Então, os principais focos, os primeiros focos que a gente tem de tráfico negreiro é em Recife, aqui em Recife, e a gente também tem em Salvador, certo? Porque a gente sabe que a região Nordeste, no começo da economia brasileira, ela teve um peso muito grande, principalmente a partir da cana. A gente depois tem outros ciclos, a gente tem um ciclo da borracha, tem o ciclo do café, antes disso tem também o ciclo do ouro. Então, conforme o ciclo econômico vai mudando, a estrutura demográfica do país também vai mudando. Por exemplo, a gente teve, por volta do século XVIII e século XIX, um grande número de pessoas negras sendo traficadas para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Minas Gerais, principalmente para trabalhar nesses novos tipos de produção, certo? Ali em Minas Gerais, por exemplo, a gente tem um forte indício a partir do ciclo do ouro. Em São Paulo, por exemplo, quando a gente está no auge do ciclo do café, também a gente tem uma grande produção de pessoas negras em São Paulo, tá bom? Então, só para vocês ficarem ligados e ligadas que, conforme a gente está falando de uma mudança econômica, a gente também está falando de uma mudança social do país. A gente tem processos de imigração, inclusive, quando o açúcar ele entra em crise e o café ele começa a ter seu apogeu, vai haver uma grande migração e uma grande compra de pessoas escravizadas do Nordeste para trabalhar nos plantios de café, por exemplo, em São Paulo, tá bom? Além disso, quando a gente está pensando sobre escravidão africana, a gente também está pensando na própria população indígena, a gente percebe que houve uma péssima condição de trabalho, não é à toa que as pessoas que eram escravizadas nem eram consideradas humanas, certo? Eram consideradas uma coisa, um objeto, uma mercadoria, não tinha um critério de humanidade. Então, o processo de violência ele foi muito marcado, ele foi muito grande aqui no nosso país. E a gente não pode esquecer disso. Por outro lado, nesse lado que a gente tem a violência, a gente teve a repressão muito grande e a gente também tem resistência. É importantíssimo que a gente nunca esqueça disso. A gente tem uma resistência cultural muito grande. Por exemplo, se a gente pensa na capoeira, se a gente pensa
nos arcabouços culinários que perduraram até hoje, né? É um tipo de resistência cultural muito grande. Além disso, a gente também vai ter certas resistências políticas, que é o caso da formação dos quilombos. Então, várias pessoas que acabavam fugindo acabaram formando esse tipo de quilombo. Então, toda vez que a gente pensar em repressão, pensar em violência, a gente tem que pensar no processo de resistência, porque esse tipo de resistência também é importante para a formação de um país. Não é à toa, como eu falei agora, que há uma resistência cultural muito grande, que inclusive se torna símbolo da humanidade, símbolo daquele país. Quando a gente está falando de Recife, de Pernambuco, a gente sabe que o frevo ele tem um peso muito grande, certo? E de onde veio o frevo? Vocês já pararam para pensar nisso? O frevo ele tem sua raiz na população negra. As primeiras pessoas que dançaram, né, o frevo eram pessoas negras. Então foram as pessoas negras que introduziram esse costume. A capoeira é de origem negra. A gente tem vários tipos culinários da própria feijoada que é de origem negra. Certo? Então a gente tem várias outras coisas também que eu não vou aqui citar porque são inúmeras. Da mesma forma, por exemplo, quando a gente está falando da população indígena, a gente tem a tapioca, tem o tucupi, a gente tem o açaí, a gente tem a mandioca, enfim, a gente tem todo esse processo de resistência cultural também. Certo? Então isso é muito importante para a gente lembrar sobre a formação do Brasil e a forma como o Brasil foi se pensando. Tá bom? Então, antes da gente entrar, a gente agora vai entrar num bloco que é o bloco sobre construção da identidade brasileira, tá bom? Antes disso, eu vou desenvolver um pouco sobre o conceito de identidade nacional, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar sobre a identidade nacional, e inclusive vocês viram isso na aula de história, quem não viu, eu acho que tem uma aula que é sobre estados e nações. A primeira ideia de nação, de território nacional, vai surgir por volta do século XVIII, tá bom? Então, a ideia de nação, a identidade nacional, ela é um surgimento da modernidade, principalmente quando a gente está falando ali naquele período das revoluções burguesas, a gente está falando da Revolução Francesa, que teve um marco primordial e excepcional para a formação de uma identidade da França, por exemplo, e a gente também teve esse processo no Brasil, que é uma coisa que a gente vai pontuar já já. Então, qual as características que se tem de uma identidade nacional? A primeira dela é que para você criar uma nação, o que é uma nação, na realidade? Nação é quando você tem uma junção entre um território físico e um legado cultural. Certo? Então, para você transformar um território em uma nação, você precisa, primeiramente, de um legado de lembranças, ou seja, você precisa de uma herança, seja ela simbólica, seja ela material. Por exemplo, quando a gente está falando de uma herança material, a gente pode pensar muito bem na arquitetura do país, a gente tem também a paisagem daquele país, a flora, a fauna. E quando a gente está falando de uma herança simbólica, a gente está falando de uma herança cultural. Por exemplo, a culinária do Brasil. Os símbolos nacionais, a gente tem o futebol, a capoeira, o samba. Certo? Então a gente tem um misto entre essas duas misturas, entre uma herança simbólica, cultural, e uma herança material, que vai constituir o que a gente chama de identidade nacional. Certo? Então, aqui, como vocês podem ver no slide, no primeiro ponto a gente tem que criar uma história para o Brasil. A gente não pode simplesmente se basear na história de outros países. Isso é possível fazer? Mas a gente tem que ter a nossa história. E para construir essa história, a gente precisa de ancestrais em comum. A gente precisa de povos nativos que signifiquem e ressignifiquem aquela identidade daquele país. Algo que seja puramente daquele país, não pode ser de outro país ou etc. Então a gente também vai criar um certo misto de heróis, certos modelos de virtudes nacionais. A gente teve o caso de Tiradentes, por exemplo, que é visto como um herói nacional. A gente tem, no caso da população negra, o modelo de Zumbi, de Dandara, que simboliza certos heróis e certos símbolos que vão caracterizar essa identidade nacional. Além disso, eu acho que é um dos fatores primordiais para você se ter uma ideia de nação é a língua, a linguagem. A gente tem que ter uma linguagem única, uma linguagem própria, tá bom? Eu não vou falar tudinho porque é muito grande, mas outro ponto importante é a paisagem típica, como eu já falei. A gente tem que ter uma vegetação, uma fauna, uma flora que seja característica, e a gente também tem que ter costumes, especialidades culinárias,
que vão formar esse tipo de identidade sobre o Brasil, certo? Sobre uma nação. Então, de forma resumida, eu coloquei aqui uma citação, certo, de T.S., que fala assim, abre aspas, pertencer a uma nação é ser ou uma das herdeiras desse patrimônio comum, reconhecê-lo, reverenciá-lo. O que isso significa? Isso significa que não basta apenas a gente criar símbolos nacionais. Para você criar uma identidade nacional, esses símbolos nacionais eles têm que ser apropriados pela população que vive naquele território. Não adianta simplesmente eu criar símbolos, culinária própria, a fauna própria, a linguagem própria, é essa do Brasil, e a população como um todo não aderir a isso. Então é muito importante para você criar uma nação, você tem que ter uma identidade nacional. E é importante que a população ela reconheça aquilo, reconheça aqueles símbolos e reproduza aquilo para seus filhos e filhas e faça o processo de continuidade cultural e continuidade dessa identidade nacional, tá certo? Então, além disso, a gente pode pensar a nação não como algo físico, algo real, mas algo como uma invenção. E o que significa? Isso quer dizer que ela não existe? Não, não quer dizer que ela não existe. Isso quer dizer que a identidade nacional ela é criada, certo? Então ela não surge do nada. Ela não brota assim do chão. Ela não é cultivada e você brota. Ela é criada. Existe um propósito para se criar uma identidade nacional. É uma coisa que a gente vai ver já já. Certo? Então, antes de tudo, a nação ela é uma comunidade imaginada, ou seja, a nação é vista como uma comunidade de destino, acima das classes, acima das regiões, acima das raças, certo? Então, ali a gente está falando sobre um processo de busca de uma identidade nacional. A gente está pairando sobre símbolos, a gente não está falando sobre a realidade propriamente dita. Isso é muito importante para depois a gente entender quais os processos de desigualdade que a gente tem dentro do país. A gente fala que é um país que tem uma democracia racial, que é um país amistoso e etc., que a gente tem no nosso sangue um jeitinho, não fala, mas isso daí não quer dizer que não exista desigualdade no Brasil, no país. Isso não quer dizer isso. Isso é importante que vocês entendam isso, porque a nação, a identidade nacional é uma comunidade de destino, é o que a gente busca, não quer dizer que a gente é aquilo, tá bom? Então, toda cultura ela é atravessada por dois princípios. A gente tem o princípio da exclusão e o princípio da participação, tá bom? Por exemplo, quando a gente está criando uma identidade nacional, a gente tem que escolher quais símbolos a gente vai deixar dentro dessa identidade nacional e quais símbolos vão ficar fora dessa identidade nacional. Sendo assim, a gente acaba criando uma consciência de unidade e uma consciência de diferença. Isso que eu acabei de falar pode ficar um pouquinho pueril na mente de vocês, só que quando eu for dar o exemplo aqui da formação do Brasil, vocês vão entender bem, certo? Então lembrem dessa palavra. Toda vez que a gente fala de cultura, é um processo de exclusão e participação. É um processo de inclusão e um processo de exclusão, certo? Você tem que criar uma identidade de unidade, você tem que criar uma consciência de unidade e você tem que criar uma consciência de diferença. Tá bom? Eu vou passar para vocês entenderem melhor, certo? Por exemplo, aqui no Brasil, o processo de formação da identidade brasileira ele só começou a surgir ali por volta de 1822, quando a gente tem a independência do Brasil. O que foi a independência do Brasil? Foi um processo de independência política. Certo? Isso é muito importante que vocês entendam. Foi um processo de independência política puramente. Isso não quer dizer que a gente teve uma independência econômica, isso não quer dizer que a gente teve uma independência cultural. E, na realidade, não quer dizer nem que a gente teve uma independência política, tá bom? Mas se pretendeu e se disse que o Brasil estava independente politicamente de Portugal. Então, naquele momento, o que se precisava era realizar um processo de afastamento com Portugal. A gente já teve nossa independência, então agora a gente tem que se constituir enquanto um Estado-nação, enquanto um Estado autônomo, independente de outra nação. Então, o primeiro movimento que a gente teve foi um processo de afastamento de Portugal, seja ele político, seja ele econômico, seja ele cultural, certo? O segundo processo era um processo de nacionalização do monarca. Por quê? Lembram quem é que fez o processo de independência do Brasil? Dom Pedro I. Quem era Dom Pedro I?
ele era o quê? Um príncipe português. Contraditório, né? Como é que a gente vai ter uma independência política do Brasil de Portugal e quem proclamou a independência do Brasil foi um príncipe português? Então, o segundo processo que a gente tinha era realizar um processo de nacionalização do monarca, certo? Além disso, nesse período de pós-independência, foi se criado dois símbolos nacionais. Isso não quer dizer que não houvesse esses dois símbolos antes, certo? Então, a gente criou em 1830 um hino nacional e em 1822 a bandeira oficial do Brasil. Isso não quer dizer que antes disso não se tinha um hino para o Brasil, isso não quer dizer que não se tinha uma bandeira nacional para o Brasil. Isso quer dizer que esses dois artefatos e esses dois símbolos nacionais, eles tinham brasilidade. Antes disso, a gente teve um hino do Brasil, sim, mas o hino ele estava dotado de uma elevação, de um respeito, vamos dizer assim, para com Portugal, da mesma forma que a bandeira ela não tinha critérios de brasilidade. Certo? A gente sabe que é um pouco contraditório, por exemplo, olhando essa bandeira aqui, a gente tem a bandeira do Império, né? A gente tem essa bandeira que tem alguns símbolos que a gente reconhece. O primeiro dele é o retângulo verde, que a gente tem até hoje, e o outro é o losango amarelo. Mas, além disso, a gente tem no brasão ali a coroa portuguesa, certo? No caso, a coroa do Brasil, que era de Dom Pedro I. Então, a gente tem alguns símbolos que remetem ainda a Portugal. Por exemplo, no meio do brasão, a gente tem um símbolo de uma cruz vermelha. Inclusive, é um dos símbolos de Portugal. Então, a gente tem esse processo de contradição ainda assim. Mas, nesse momento, a gente teve os primeiros passos, vamos dizer assim, de liberdade brasileira, de liberdade nacional, desse desprendimento para com Portugal. Isso não quer dizer que se efetivou na prática. Não quer dizer. Mas foram os primeiros passos para a gente conquistar isso, certo? Um dos exemplos que eu trouxe para exemplificar esse afastamento de Portugal e essa nacionalização do monarca é no próprio hino nacional de 1837, de 1831. Por exemplo, na sétima estrofe tem o seguinte, e aí está falando sobre esse afastamento de Portugal, certo? Homens bárbaros, gerados de sangue judaico e mouro, desenganai-vos a pátria, já não é vosso tesouro. Então aqui está falando sobre esse afastamento de Portugal, está fazendo uma crítica até racista para com os portugueses, falando de sangue judaico e mouro como algo ruim. Então fala, já não é o vosso tesouro, ou seja, o Brasil deixou de ser o tesouro de Portugal, porque a gente tem que lembrar que naquele período a exportação era muito grande, até hoje, inclusive, a gente tem uma economia de exportação muito grande, então tudo que era desenvolvido no Brasil era exportado para o lado de fora e quem lucrava propriamente dita era a coroa portuguesa. Certo? Por outro lado, a gente tem na décima estrofe um enaltecimento de Dom Pedro I. Então a gente tem esse processo de nacionalização do monarca. Por exemplo, na estrofe diz: uma prudente regência, certo? Um monarca brasileiro nos promete venturoso um porvir mais lisonjeiro, certo? Então aqui está falando que a prudência dele é boa, ou seja, a governança dele é boa, ele é um monarca brasileiro e ele vai trazer um futuro para o Brasil. Certo? Então era isso a ideia que se tinha nesse processo. Como eu falei, são os primeiros passos para a gente ter a formação de uma identidade brasileira, ou seja, uma consciência de si nacional. Tá bom? Por outro lado, a gente vai ter também essa figura de Dom Pedro I como herói, exemplificada principalmente no dia do Fico, naquele acontecimento que a gente tem o quadro que ele fala Independência ou Morte. Esse quadro de Pedro Américo, que foi pintado em 1888, ele é muito marcante, marca muito bem esse processo de nacionalização desse monarca, principalmente nesse momento quando ele está no Monte Ipiranga, né? E fala a frase independência ou morte, e etc. Tá bom? Então, é isso. Esse primeiro momento da formação vai se constituir ali na independência. Um segundo momento que a gente vai ter também dessa constituição da identidade é no momento do romantismo no Brasil. Tá bom? Então, nesse movimento, a gente teve um autor que foi, assim, extremamente importante. Acho que vocês já viram em literatura, que foi José de Alencar. Certo? E José de Alencar, ele teve um livro muito importante também, que é o Guarani. Nesse livro em específico, a gente tem uma figura de exaltação nacional muito grande.
A gente está falando do romantismo ali, o romantismo ele tá permeando ali a primeira metade do século XIX, né? A gente pega ali o pós-independência e até por volta de 1850, vamos dizer assim. Então, eu esqueci quando o livro Guarani é escrito, acho que é 1830 e alguma coisa. Então, a gente vai ter ali esse processo de pós-independência muito marcante enquanto um contexto histórico, certo? Então, grande parte desse livro, desse romance, ele vai estar querendo enaltecer e exemplifica alguns arcabouços e alguns artefatos brasileiros, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem nesse romance uma descrição da paisagem típica do Brasil. A gente tem uma singularidade da língua, que ali ele faz o enaltecimento da língua tupi. E, por fim, que eu acho mais importante, a gente tem nesse romance um casal ancestral de brasileiros e brasileiras, certo? A gente tem o primeiro mito de origem do Brasil. Ou seja, o Brasil, antes de tudo, é constituído por uma pessoa indígena e por uma pessoa branca europeia. E é aí que a gente tem a dualidade entre Peri e Cecília, né? Em Ceci. Então, por um lado, a gente tem Peri, que é um homem indígena, que ele vai ter aceito os valores cristãos, certo? Então, quando a gente está falando lá no começo sobre a missão jesuíta, a gente também tem esse enaltecimento aqui. A gente fala que esse povo brasileiro, ele antes de tudo é uma pessoa indígena que aceitou os valores cristãos, e a gente tem, por outro lado, o povo branco que acolheu ou aceitou os valores da natureza. E aí a gente tem uma série de estereótipos que vai marcar a população indígena, né? Como aquele povo da natureza, aquele povo primitivo, aquele povo não civilizado, e ele só se torna civilizado a partir do momento que acolhe os valores cristãos. E isso é muito importante que a gente lembre, certo? Porque isso daí vai ser uma crítica que vai ser feita, inclusive, posteriormente. Então, esse povo brasileiro, nesse primeiro momento de formação da identidade, ele foi pensado a partir de duas matrizes apenas, da indígena e da europeia, tá bom? Lembre-se aqui que o elemento negro ele não aparece em momento algum. Quando a gente está falando desse período, a gente ainda está no processo de escravidão, e como eu já tinha falado anteriormente, a pessoa negra, a pessoa africana, ela era vista não como uma pessoa humana, era vista como uma coisa, uma mercadoria, tá bom? Além disso, a gente tem ali por volta de 1870 até 1930 um processo de introdução das ideias racistas, do racismo científico, da eugenia, e isso daí vai gerar consequências ainda maior para enaltecer essas duas figuras, apenas da matriz étnica do Brasil, deixando de fora a pessoa negra. A pessoa negra ela só vai ser introduzida como sendo formadora do Brasil, de um sentido positivo, ali por volta de 1930, 1940, e olhe lá, é os primeiros passos para se pensar em uma cidadania da pessoa negra, porque ali a gente teve em 1888 o processo de abolição da escravatura, e a gente teve, desde esse processo, um processo muito lento de introdução e integração dessas pessoas que até então estavam sendo escravizadas, tá bom? Então é muito importante que a gente lembre isso. Além disso, a gente vai ter um segundo movimento identitário no Brasil que vai começar ali no modernismo, e é aí que vai se pensar as primeiras vezes a pessoa negra como fazendo parte da cultura brasileira. A gente tem o início do modernismo aqui no Brasil em 1922, com a Semana de Arte Moderna, certo? E qual o principal objetivo do modernismo? Principalmente o da primeira fase, da primeira geração, que ali vai até 1930, aproximadamente. Essa primeira geração, ela é marcada principalmente por três movimentos, né? A gente tem um movimento do pau-brasil, o movimento verde, amarelismo, se não me engano, e a gente tem o movimento antropofágico, é um dos mais importantes, inclusive é o que a gente vai trazer como exemplo aqui. E esses três movimentos, eles estão preocupados principalmente em trazer um resgate das raízes culturais do Brasil, certo? Do ponto de vista do movimento antropofágico, a gente vai ter essa metáfora da antropofagia, o que é antropofagia, né? Antropofagia, acho que é em latim, não sei ao certo, quer dizer aquele que come carne, certo? Por exemplo, esse quadro aqui que a gente trouxe do Abapuru de Tarsila Amaral,
Apuru em tupi quer dizer aquele que come a si mesmo também em tupi. Então a gente tem uma metáfora ali, um sinônimo, vamos dizer assim, entre Abapuru e antropofagia, certo? O que é antropofagia, né, antes de tudo? Antropofagia era um costume que a gente se tinha, não eram todas as populações indígenas, eu acho que era apenas uma etnia, se não estou enganado, que tinha esse costume cultural de realizar esse ritual de antropofagia. Ou seja, no processo de guerra entre duas nações indígenas, aquela nação que tinha perdido era devorada, aquelas você pegava os guerreiros mais fortes, vamos dizer assim, repartia, né, fazia, cozinhava e etc, e as pessoas comiam. Por que se fazia isso? Porque se acreditava que você comendo aquele guerreiro, aquela guerreira mais forte, você ia dotar, você ia ganhar aqueles arcabouços intelectuais, aqueles arcabouços físicos, aquelas características daquele indivíduo ia trazer com você. Certo? Se tinha esse costume. Qual a grande metáfora da antropofagia em relação à identidade brasileira, né? Porque vocês devem estar tipo, achando meio viajado. Mas exatamente é isso, é uma metáfora. Ou seja, vamos pensar aqui na outra metáfora da antropofagia. Aqui no Brasil, a gente tem três matrizes culturais, certo? Indígena, branca e negra. A gente pega três massinhas de modelar. Vamos imaginar. A gente pega aqui essa e essa e junta apenas. Isso daqui não quer dizer que seja cultura brasileira, aos olhos de Oswald de Andrade, que é um dos precursores do movimento antropofágico. Para ele, a formação da identidade brasileira ela não foi apenas uma simples junção das culturas, ela foi uma mistura mesmo, ou seja, você pegar aquelas três massinhas e formar uma bola. Quando você faz isso com massinhas de cores diferentes, aquela bola ela fica cheia de resquícios assim irregulares, até aquilo que formaria a cultura brasileira para Oswald de Andrade. Ali, a cultura brasileira é uma mistura, ela não é a simples junção das culturas, é uma mistura mesmo, ou seja, dentro de cada traço, dentro da nossa língua, inclusive, a gente tem traços do português, né, de Portugal, a gente tem traços tupi muito grande, a gente tem traços banto, a gente tem traços da cultura africana, então dentro de uma mesma língua a gente tem esse traço da cultura brasileira. A gente não tem três línguas diferentes aqui no Brasil, a gente tem apenas uma. Claro que a gente tem milhares de línguas de etnias indígenas que são negadas até os dias de hoje, né? Por que a gente não fala tupi ao invés de português? É uma das dúvidas que eu levo para vocês. Certo? Então, a gente pode pensar também que isso é um pouco problemático, porque por mais que Oswald de Andrade e vários intelectuais da época acreditavam que o Brasil era uma mistura perfeita das três nações, não necessariamente na realidade política e econômica isso se refletia, tá bom? A gente já vai ver um pouco disso. Então, nesse sentido, esse movimento do modernismo, ele é um dos primeiros a serem representados como um movimento puramente brasileiro, diferentemente dos outros que vieram atrás. A gente tem o arcadismo barroco, a gente tem o próprio romantismo, a gente tem o parnasianismo e outros movimentos artísticos. E o modernismo, ele é representado e ele é representado como sendo um dos primeiros movimentos legitimamente brasileiros, certo? Então, aqui eu trouxe um pouco do Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade, que foi de 1928, certo? Eu não vou dar uma lida nele todo, mas eu quero trazer algumas coisas que chamam a atenção. A primeira é a primeira frase do manifesto. Ele fala, só a antropofagia nos une, certo? Então, ali ele já está falando sobre aquele processo de antropofagia que eu tinha comentado. Ele fala socialmente, economicamente e filosoficamente. Depois de um tempo, ele vai falar to be or not to be, that is the question. Ele faz uma metáforazinha, a partir daquela frase, ser ou não ser, essa é a questão de Shakespeare. Certo? Então ele fala, nós brasileiros e brasileiras somos tupi ou não tupi? Essa é a questão. Ou seja, está levantando aqui que não necessariamente a gente tem que enaltecer os portugueses, não necessariamente isso. A gente, na realidade, provém de uma cultura indígena, certo? Então isso daí vai ficar mais vívido quando a gente fala ali na terceira estrofe, mais ou menos, do manifesto, que ele fala: a nossa independência ainda não foi proclamada.
frase típica de Dom João VI: meu filho, põe essa coroa na tua cabeça antes que algum aventureiro faça. Aí ele proclama: expulsamos a dinastia. Eu preciso expulsar o espírito bragantino. Certo? Na última estrofe, que é a última estrofe do manifesto, vai ter o seguinte: contra a realidade social vestida e opressora, estrada por Freud, a realidade sem complexo, sem loucura, sem prostituição e sem penitenciárias do matriarcado de Pindorama. Ou seja, ele está fazendo um enaltecimento das culturas indígenas. Ele fala que na cultura indígena a gente não tem penitenciária, não tem prostituição, não tem loucura, não tem nada disso, certo? Pois bem, esses traços do movimento modernista acabou tendo uma repercussão social para o povo mesmo muito grande, certo? Claro que naquela época, a gente está falando da Semana de Arte Moderna, a gente está falando do movimento intelectual, não teve uma abrangência para a população pobre do país, mas a gente já teve os primeiros indícios de formação da identidade brasileira ali naquele movimento de 1920, certo? Outro movimento que aí a gente não vai ter mais um movimento a partir da arte, mas um movimento mais intelectual, acadêmico, vai surgir com Gilberto Freire, com Caio Prado Júnior e com Sérgio Buarque de Holanda, certo? Esses três autores, eles vão desenvolver uma análise do Brasil que vai ter uma influência muito grande, principalmente Gilberto Freire, para a formação e a consciência que a população tinha na época. Não é à toa que várias das ideias de Freire, elas são levadas e são afirmadas até os dias de hoje, tá bom? Então, Freire, ele tem um livro muito famoso, que eu acho que vocês já ouviram falar, que é Casa Grande e Senzala. Nesse livro, ele vai fazer uma análise bastante histórica, assim, o livro tem quase 900 páginas, ele faz uma análise histórica do Brasil muito grande, e eu acho que é um dos pontos fortes da sua teoria, um dos pontos fortes do seu livro, que ele se fundamenta em muitos acontecimentos históricos. Várias autoras vão criticar Gilberto Freire futuramente, lembrando que Gilberto Freire está escrevendo em 1930, ou seja, faz quase 100 anos, então a forma como ele vê o mundo era totalmente da forma como a gente vê atualmente, pelo seu caráter interpretativo desses fatos. Certo? O primeiro ponto é que na visão de Gilberto Freire, e Gilberto Freire, eu esqueci de comentar, ele é um sociólogo, antropólogo aqui de Pernambuco, ele tem uma visão muito senhorial acerca do processo de escravidão e de surgimento do Brasil. Para ele, esse processo de escravidão, ele não tinha sido um processo violento. Ele não está dizendo que não existiu violência, mas para ele a escravidão foi um pouco branda. Lembrando que Gilberto Freire, ele vem de uma família de senhores de escravos, inclusive, e algumas pessoas até falam que quando ele está escrevendo Casa Grande Senzala, ele está falando da Casa Grande. Ele não está falando da perspectiva da Senzala. Ele não é uma pessoa pobre, ele nunca foi uma pessoa pobre. Ele sempre teve a riqueza, inclusive o seu avô, ele tinha uma fazenda recheada de escravos e escravas, e isso tudo fez com que ele tivesse uma visão de uma perspectiva senhorial da escravidão. Ali ele está escrevendo em 1830 e ele já pegou, inclusive, o processo de escravidão no seu fim, né? Tipo, quando ele está escrevendo, ele está, enquanto adolescente, a abolição da escravidão, ela tem acontecido há pouquíssimo tempo. Então, o processo de introdução de pessoas negras no mundo do trabalho ou na sociedade brasileira ainda estava caminhando de maneira muito lenta. Assim, então é importante que a gente lembre disso. Então, na visão dele, o Brasil, por causa desse processo de escravidão, ele teve muito mais um processo de positividade do que de negatividade. Para ele, no Brasil, a população portuguesa tinha realizado um processo de colonização muito melhor do que a colonização espanhola ou a colonização francesa, que dizimou grande parte dos povos nativos da sua terra. Um dos exemplos que a gente pode citar é o caso da Argentina. A gente também tem o caso acho que do México. A gente tem a própria colonização dos Estados Unidos, que dizimou grande parte da sua população indígena.
Então, ele vai usar esses exemplos para justificar essa visão de uma escravidão mais branda no Brasil. No entanto, mesmo usando esses exemplos, realmente, em outros países a colonização ela foi diferente. Isso não quer dizer que seja melhor ou pior. A gente sofreu outros tipos de violência. E uma dessas violências que vai surgir é esse processo de miscigenação, que para ele também foi algo positivo, foi algo romântico. Para ele, uma pessoa branca, senhor de escravo branco, quando se relacionava afetivamente com uma escrava, uma escravizada, era um processo romântico e não um processo diferente e violento. Certo? É uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado. Essa visão de miscigenação de Freire é um pouquinho duvidosa, porque a gente sabe que uma mulher negra, no período da escravidão, ela não tinha escolha, ela não tinha liberdade para dizer se aceita ou não ter uma relação romântica e afetuosa com o senhor de escravo. Certo? Então é um pouquinho duvidoso a gente pensar que houve um processo romântico nesse processo de miscigenação. O que aconteceu na realidade, inclusive vários historiadores e historiadoras conseguiram documentos que comprovam isso, é que houve um processo de estupro, e não um processo romântico, em grande parte. A gente não está dizendo que não existiu, mas a maior parte foi através de estupros. Então, como é que a gente pode falar de uma miscigenação positiva aí? A gente percebe desde o início, e aqui eu estou trazendo desde o começo da aula, que a formação do Brasil ela foi forjada na violência, infelizmente. E é um traço que a gente leva até hoje. Então, para Freire, e nessa linha, para ele se tinha uma escravidão branda, a gente tinha uma miscigenação positiva, afetuosa entre os povos e etc., se constituiu, na realidade, o Brasil ele se tornou uma democracia racial. Como foi que ele chegou nesse resultado? Freire ele fez pós-graduação e viveu alguns anos nos Estados Unidos. E para constituir essa afirmação que o Brasil é uma democracia racial, ele leva em conta o regime de separação racial que a gente tem nos Estados Unidos. A gente tem um processo das leis de Jim Crow muito forte que vai perdurar até os anos 1960. Então, naquela época, Freire foi para os Estados Unidos em 1920 e alguma coisa, não lembro ao certo. Então, ele vai fazer essa comparação entre as relações raciais nos Estados Unidos e as relações raciais no Brasil. E conforme ele faz essa comparação, ele afirma que no Brasil, na realidade, a gente tem uma democracia racial, porque em outros cantos, por exemplo, na África do Sul ou nos Estados Unidos, a gente tem uma separação, uma apartheid racial muito grande. Pois bem, esse tipo de conclusão que Freire traz, isso não quer dizer que ele esteja errado em alguns pontos. O primeiro ponto que ele acerta é que realmente as relações raciais dentro do Brasil e nos Estados Unidos é totalmente diferente. Isso daí ele não está mentindo. No entanto, a interpretação que ele traz é uma interpretação muito moralista, muito pessoal. Ele fala que foi algo bom. E não é assim que a gente deve analisar a sociedade. Foram formas de violências diferentes. Como eu citei, existiam violências muito mais pessoais, muito menos normativas, que é o caso do estupro das mulheres negras, que não se observava. Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, a gente tem um racismo naquela época, né, de 1960, legislativo. Estava no direito, estava na lei, estava na Constituição, e você tinha que ter lugares separados para brancos e negros. A gente tinha lugares no ônibus separados para brancos e negros, banheiros divididos também racialmente, e por aí vai. No caso do Brasil, a gente tinha esse regime, ainda assim, num processo de escravidão. Como é que você fala, por exemplo, que uma pessoa que é privada de liberdade pode ter mais autonomia ou liberdade do que outra? Então, são processos, na realidade, diferentes de racismo que houveram tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E a relação, por exemplo, entre brancos e negros no Brasil nunca foi de forma afetuosa, nunca foi de forma respeitosa. A gente tem casos particulares? Temos sim, mas como é que a gente fala disso no período de escravidão? Que milhares de pessoas negras estavam privadas da sua liberdade. Ele não pode falar isso. Certo? Então a gente tem que ter cuidado com algum ponto. Por outro lado, Gilberto Freire ele foi muito importante no processo de construção da identidade nacional. Por quê? Como eu já tinha falado, e inclusive vocês podem ver na aula de raça, entre 1870 e 1930, a gente vai ter um processo intelectual de racismo científico e teorias eugenistas, teorias darwinistas sociais muito forte aqui no Brasil.
E essas teorias, ela enxergavam a miscigenação como algo extremamente negativo. Por outro lado, para Freire, ele enxergava que a miscigenação ela ia constituir um típico ideal brasileiro e brasileira, forjado na morenidade. Certo? Então, para ele, a miscigenação foi algo positivo. Isso daí foi muito importante para a gente construir a nossa ideia de nação, a nossa ideia de identidade nacional. E por isso Freire foi muito importante naquele período, porque ele estava entre uma série de intelectuais que afirmavam que a miscigenação com o povo preto era algo extremamente penoso para o país, que se aquilo se perdurasse 80 anos, que foi inclusive a afirmação de Gobineau, o país ia chegar num processo de crise social. Então, para a Freire, a miscigenação no Brasil não foi algo ruim, foi algo bom, porque a gente teve um processo de miscigenação cultural muito importante, e isso daí ele acerta inteiramente. Inclusive, ele vai usar vários tipos de receitas, ele vai exemplificar através da culinária, para reforçar esse argumento. E aí é nesse ponto que Freire é extremamente importante para a gente pensar a construção da identidade nacional. Certo? Então, nesse período, o livro Casagrande Senzala ele foi muito vendido até hoje, é um dos livros mais vendidos do Brasil, e ele teve uma importância e ainda tem muito marcante para a gente pensar o Brasil do jeito que ele é hoje. Certo? Do outro lado, a gente vai ter Sérgio Buarque de Holanda, certo? Que ele tem uma ideia muito interessante para a gente pensar o Brasil hoje, que está no livro Raízes do Brasil, que foi escrito em 1930, por ali também. A ideia principal desse livro, ele também vai fazer, que nem Freire, um resgate histórico para fazer uma explicação do seu conceito e de como pensar o Brasil. Ele vai pensar o Brasil desde Portugal, desde a colonização portuguesa, para pensar o Brasil atual, certo? Naquela época dele, né, 1930. Para ele, uma das características fundamentais do povo brasileiro seria a cordialidade. Cordialidade aqui não no sentido de ser cordial, de ser respeitosa, não é isso. Esse termo, ele na realidade usa o termo homem cordial, né? E a gente está usando cordialidade para não ser sexista. Então, a cordialidade, ele pegou do termo latim cordius, que quer dizer coração. A primeira coisa que a gente tem que lembrar para entender Sérgio Buarque de Holanda é que ele foi um dos primeiros intelectuais a trazer a corrente weberiana aqui para o Brasil. Na aula de Weber, vocês podem ver que Weber imaginava que existem 4 tipos de ações: ação tradicional, ação afetiva, ação racional com relação a valores e ação racional com relação a fins. A Sérgio Buarque de Holanda, o Brasil ele nunca teve um processo de colonização formado na racionalidade. Ou seja, a população portuguesa que veio aqui para o Brasil e colonizou, ela nunca teve um projeto de nação. Isso é muito importante que a gente entenda. A gente teve uma série de improvisos, e aí ele vai usar o termo. O Brasil ele não foi colonizado por gestores ou administradores, nada disso. Ele foi forjado por aventureiros. A gente lembra que no processo de 1500, na realidade, a gente não teve uma colonização a partir de uma iniciativa pública, a gente teve a partir de uma iniciativa privada. A gente teve sim um aval da coroa portuguesa, teve, mas quem é que veio efetivamente colonizar aqui o Brasil e realizar a plantation e toda a formação econômica do Brasil foram pessoas comuns, não foram pessoas nobres, nada disso. Então o Brasil ele se constituiu através de um processo de improviso, que ele vai marcar exatamente o que Weber chama de ação afetiva, certo? Esse afeto ele não quer dizer no sentido romântico, não é nada disso. Esse ação afetiva quer dizer que é uma ação emocional, não é uma ação racional. É uma ação irracional, não é algo planejado, é algo improvisado. Então é nesse sentido que Sérgio Buarque de Holanda fala que o Brasil ele é um país onde tem muita cordialidade, ou seja, as pessoas elas agem muito menos pela razão e mais pela emoção. Ela tem poucos objetivos e age mais em relação ao privado, não pensa de forma tão racional. Nesse sentido, a gente vai ter um processo de patrimonialismo no Brasil, ou seja, é uma confusão entre o que é público e o que é privado. O caso primordial para a gente entender essa ideia de patrimonialismo é quando a gente está falando sobre corrupção. Como é que acontece a corrupção num ponto de vista político, por exemplo? O que a gente observa aqui no Brasil é que grande parte dos políticos e políticas do Brasil
acabam passando por processo de corrupção. Não quer dizer que seja todo mundo, não quer dizer, mas grande parte passa por isso. E como é que se constitui esse processo de corrupção? É exatamente a confusão entre o que é público e o que é privado. Porque, é, teoricamente, um cargo público, né, já está dizendo, o termo cargo político é um cargo público. Você, quando vai ser vereador ou vereadora, você vai ser presidente ou presidenta de um país, você tem que jogar e todas as suas ações têm que fazer parte da esfera pública e não da esfera privada. Ou seja, sua ação, enquanto fazendo parte de um cargo público, de um cargo profissional, você tem que pensar de maneira racional, de maneira para o bem do país, para o bem daquela comunidade. Por exemplo, se for vereador, vereadora, para o bem daquela cidade. E por aí vai. No entanto, aqui no Brasil, a gente acabou constituindo um processo de patrimonialismo, ou seja, essa perda do que é público e privado. E por isso, grande parte das pessoas que estão na esfera pública, em cargos importantes, não estou dizendo na esfera pública do Estado, sei lá, com PESA e etc. Estou falando principalmente dos cargos políticos, certo? Onde a gente tem um processo de corrupção muito grande. Por fim, a gente vai ter Caio Prado Júnior, que vai escrever o livro Formação do Brasil Contemporâneo, acredito que seja em 1942, que ao invés de Gilberto Freire, que tem uma visão culturalista da sociedade, juntamente com Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior ele vai ter uma visão muito mais política e econômica do Brasil. Para ele, por exemplo, tudo que era o Brasil da época, né, 1940, ele tinha que ser explicado e ele tinha suas consequências a partir da colonização brasileira, como a gente já está falando desde o início. Então, qual foi o sentido da colonização brasileira? Para Caio Prado Júnior, ele ainda utiliza aquele termo entre uma colonização de povoamento, uma colônia de povoamento e uma colônia de exploração. Então, para ele, o Brasil, desde aquele tempo de 1500 até 1940, e eu digo até hoje, inclusive, sempre foi uma colônia de exploração. Certo? Sempre foi um país que colheu e desenvolveu coisas, produtos a exportar, para gerar lucro para outros países. Isso não é uma coisa distante na nossa realidade atual. Por exemplo, o processo de capitalismo da Europa, ele só foi possível a partir do momento que a gente teve uma série de matérias-primas que foram utilizadas para enriquecer aqueles países da Europa. Por exemplo, aqui no Brasil, grande parte das riquezas que foram extraídas aqui foram levadas para Portugal. Da mesma forma que a gente tem na colonização espanhola, foram levadas para onde? Para a Espanha. E por aí vai. Então, todo esse processo de capitalismo gerou um processo de economia dependente aqui do Brasil. Essa economia, ela não tem arcabouços e capitais para gerar o próprio produto. Por exemplo, quando a gente está falando daquele velho ditado, né? Que o Brasil, na realidade, ele exporta laranja e compra suco de laranja. Então a gente, na realidade, vende nossa matéria-prima e compra o produto feito. Isso daí acaba gerando uma economia de dependência que faz com que haja um processo de subdesenvolvimento desse país. Tá bom? Então, para Caio Prado Júnior, o Brasil ele vai ter uma herança colonial, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista político, né? Tem uma dependência, quanto do ponto de vista cultural também. Se a gente for pensar no caso, por exemplo, de Sérgio Buarque de Holanda ou Gilberto Freire, a gente tem uma herança colonial que é marcada principalmente na desigualdade, na estratificação, certo? Na violência. Então, todos esses três eixos vão ser importantes para fazer a construção da identidade nacional naquela época. Então, esses três teóricos, eles foram muito importantes e tiveram uma difusão pública muito grande para acabar construindo uma ideia de identidade nacional, de consciência daquele país. Tá bom? Nesse sentido, como eu já vinha falando, diferentemente do que se pensava Gilberto Freire, o Brasil ele nunca foi inteiramente uma democracia racial, certo? Tanto do ponto de vista da população negra quanto do ponto de vista da população indígena. Então a gente vai trazer só apenas alguns aspectos, porque inclusive a gente já teve uma aula de raça que trabalhou bem isso e a gente vai ter futuramente uma aula falando sobre população indígena, para vocês também se aprofundarem melhor sobre isso. Então, qual o grande ponto que um dos maiores sociólogos do Brasil vai trazer, que é Florestan Fernandes? Certo? Ele vai falar que, na realidade, o Brasil ele não tem uma democracia racial. O Brasil ele tem um mito da democracia racial. E mito aqui eu não estou trazendo, e ele nem traz, no sentido de ser uma mentira. Não quer dizer isso. Mito é no sentido antropológico.
O que é um mito? Um mito é algo que a gente se espelha e busca e gera consequências na realidade. Certo? Por exemplo, a partir do momento que Gilberto Freire falou na década de 1930 que o Brasil era uma democracia racial, ele construiu um mito da democracia racial. Ele se construiu um mito de origem, ou seja, desde o início o Brasil ele sempre foi uma democracia racial e isso foi sendo repetido, repetido, repetido. Conforme o passar do tempo, essa toda a repetição ela vira uma verdade, certo? Isso que é um mito do ponto de vista, por exemplo, filosófico ou do ponto de vista antropológico. Isso gera consequências para a mentalidade do país. Então, o país, durante muito tempo e até hoje, se enxerga enquanto uma democracia racial, um país miscigenado, com há muitos conflitos, não há preconceito entre povos brancos e povos negros, entre povos brancos e indígenas, e isso tudo se constrói um mito da democracia racial. E para justificar isso, ele vai trazer uma série de fatos históricos a afirmar que, na realidade, o Brasil não é uma democracia racial. Ele não nega que a gente deva buscar uma democracia racial. Ele exatamente faz o contrário. Né? Ele faz a afirmação que a gente deve solucionar o problema da desigualdade do Brasil, tanto econômica quanto racial do Brasil, para exatamente trazer uma democracia para esse país. E conforme nisso, ele vai analisar algumas coisas. A primeira coisa que ele analisa é que um processo de abolição da escravatura, em 1888, grande parte da população negra ela não foi integrada inteiramente ao sistema industrial do país, no sistema de classes. A gente teve, na realidade, uma série de pessoas negras que ficaram desempregadas, acabaram caindo na vadiagem, né, o termo pejorativo da época, que era aquele termo das pessoas que não tinham o que fazer, não tinha trabalho, o mercado de trabalho não absorvia. Por quê? Porque naquela época, vocês têm que lembrar, inclusive, teve uma grande política de imigração para trazer pessoas italianas, para trazer pessoas alemãs, para trazer pessoas portuguesas, espanholas, certo? Então, naquela época, grande parte do mercado de trabalho, ao invés de ter absorvido aquela população negra que foi liberta em 1888, na realidade, introduziu mais pessoas brancas ao mercado de trabalho. E qual foi o lugar da população negra nesse sistema de trabalho? Grande parte permaneceu ainda trabalhando nas fazendas de café, ficaram grande parte no mundo rural, grande parte das pessoas negras que viviam nas áreas urbanas acabaram ficando sem emprego, fazendo vários bicos, trabalhando de maneira informal. Certo? Então, o primeiro ponto que Florestan Fernandes traz é que esse processo de absorção, ele na realidade gerou um processo extremamente desigual, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista cultural também, porque vários daqueles símbolos ainda eram utilizados de maneiras pejorativas. Certo? A gente tem pouco tempo de abolição da escravatura, como é que, de uma hora para outra, os símbolos culturais das pessoas negras vão ser vangloriados, vão ser vistos como maneiras positivas. Certo? Além disso, com esse processo de não absorção da população negra pós-abolição, a gente vai ter o processo de favelização. Grande parte das pessoas que viviam nos centros acabaram sendo empurradas para os subúrbios, para as áreas afastadas dos centros. E grande parte das pessoas que acabaram sendo expulsas do centro eram pessoas negras, que acabaram formando os morros, as favelas, as comunidades. Tá bom? Então, todo esse processo de favelização, ele surgiu principalmente a partir do processo de abolição da escravatura. Então, nesse sentido, a gente acabou gerando uma falta de oportunidades que se vê até hoje de forma muito menor do que antigamente, obviamente, e péssimas condições de vida, péssimas condições alimentares, péssimas condições de trabalho, que pouco se diferenciavam do processo de escravidão. Claro que na escravidão era muito, mas muito pior, mas a gente não teve uma melhora tão grande quando a gente teve esse processo de pós-abolição, porque as pessoas continuaram sem casa, né? A gente teve pessoas que continuaram sem trabalho, pessoas que acabaram se alimentando de maneira péssima, inclusive grande parte dessa população acabou recorrendo à marginalidade para sobreviver. Por fim, para a gente acabar a aula, a gente também trouxe esse mito da diversidade, falando um pouco sobre a população indígena, certo? O primeiro ponto é que a gente tem uma grande estigmatização da população indígena desde os tempos de 1500, certo? Então, a gente teve, primeiro ponto, se tem uma pergunta muito frequente, que é, será que essas pessoas são humanas? E de maneira
mais recorrente ainda, será que essas pessoas são civilizadas? Ou seja, essas pessoas, elas são povos da natureza, elas não têm os costumes civis, né? Não têm processos culturais positivos aos olhos de muitas pessoas, certo? Então, existe um grande estigma para com a população indígena em relação a isso. Grande parte é vista como povos primitivos, povos que não têm uma cultura, não têm um desenvolvimento, certo? E isso daí é visto, é um olhar bastante racista e um olhar bastante etnocêntrico. Porque não quer dizer que a cultura, por exemplo, grande parte da cultura indígena gira em torno do processo de interdependência com a natureza. Não é à toa que quando a gente faz o desmatamento das terras indígenas, a gente não está gerando, é, a gente não está prejudicando apenas do ponto de vista econômico, porque aquelas pessoas não vão poder mais caçar, não podem fazer mais colheita de nada. É também um desgaste e também uma agressão à sua própria cultura, porque vários dos ritos e vários dos cultos religiosos daquelas populações, elas giram em torno da natureza. E existe um respeito muito grande para com a natureza. Além disso, a gente também tem um processo muito contraditório, porque ao mesmo tempo que a gente critica e a gente debocha, vamos dizer assim, da cultura indígena, a gente acaba roubando, vamos dizer assim, a gente acaba fazendo um processo de usurpação desses símbolos culturais. Por exemplo, a gente gosta muito de dizer que a gastronomia brasileira ela é muito peculiar, a gente, por exemplo, tem a tapioca, a gente tem a mandioca, que não se tem em outro país, mas a gente se esquece, por exemplo, que grande parte desses arcabouços e dessas especialidades culturais eram da população indígena. Então é muito contraditório esse processo. Percebe, por um lado, existe uma estigmatização muito grande, principalmente movido por um etnocentrismo e racismo muito grande, mas, por outro lado, sempre há uma apropriação, uma usurpação desses símbolos culturais. A gente nunca quer desenvolver economicamente essa população. A gente sempre deixa à margem da sociedade, deixa lá no cantinho deles, no meio da floresta, como se é, a população indígena, uma pessoa indígena, vivesse apenas na floresta. A gente tem milhares e milhares de casos de pessoas indígenas que vivem nos centros urbanos e poucas pessoas reconhecem isso também. Então, também é outro processo de estigma, de achar apenas que a população indígena ela tem que estar dentro de uma oca no meio da floresta. E não é isso que acontece. Existem vários tipos de etnia da população indígena e vários tipos de pessoas indígenas que, inclusive, frequentam a universidade, trabalham no meio urbano, e isso daí não faz com que essa pessoa seja menos indígena, apenas que ela tem um costume de vida diferente, tá bom? Então, só para fechar, como eu tinha falado lá no primeiro slide, desde 1500 a gente tem um processo, além de etnocídio, né, que é esse roubo de cultura, com a população indígena, a gente tem um processo de genocídio, de morte mesmo. Então, o Brasil teve um grupo de pesquisadores que fizeram uma pesquisa em 2018 falando sobre o índice de violência na América Latina e perceberam que o Brasil é o líder disparado no genocídio de pessoas indígenas na América Latina. Só para exemplificar vocês, por exemplo, em 1500 a gente tinha aproximadamente 3 milhões de pessoas indígenas aqui no Brasil e em 2010, no último censo, no censo de 2010, a gente tinha 900 mil pessoas indígenas no Brasil, ou seja, aproximadamente 70% a menos de pessoas de 1500 até 2010, certo? No período de 1957, eu trouxe aqui para vocês, a gente teve o índice mais baixo de pessoas indígenas no Brasil, que foi de 70 mil pessoas aproximadamente, tá bom? Então, só para vocês perceberem que a busca por uma diversidade humana e uma diversidade brasileira, ela é sempre bem-vinda. No entanto, a gente nunca pode afastar isso da realidade, porque se a gente não tem esses dados da realidade forte na nossa mente, a gente nunca vai conseguir realizar um processo de democracia pura aqui no Brasil. Então, é muito importante que vocês entendam que a construção da identidade brasileira ela não parte apenas de símbolos culturais que a gente deve guardar e deve dar origem à nossa construção brasileira. A gente também, para criar uma identidade brasileira forte, a gente precisa acabar com o processo de desigualdade no Brasil, certo? Seja ele um processo de desigualdade racial, como a gente viu aqui, seja um processo de desigualdade econômica.
tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e obrigado por ficarem até o fim aqui. Não esqueçam que daqui a 2 semanas a gente vai ter novamente a segunda parte desse aulão, né, de Sociologia da Sociedade Brasileira, que vai focar principalmente no aspecto político e econômico do Brasil. É isso, gente. Obrigado por terem ficado até o final novamente. Cheiro.